Olá, bem-vindo mais uma vez a essa série de estudos, 15 estudos, em média 15 minutos para estudarmos temas básicos das Escrituras. Eu espero que você já tenha assistido os outros temas. Vamos continuar, já passamos por 3 temas, esse é o 4º tema, vamos continuar nos aprofundando no conhecimento das Escrituras. Hoje, como eu mencionei no estudo anterior, nós vamos começar os assuntos mais polêmicos, por assim dizer. Hoje vamos falar sobre a volta de Jesus, o que a Bíblia tem a nos dizer sobre a volta de Jesus, e vamos, obviamente, estudar sobre arrebatamento secreto. O que é o arrebatamento secreto? Essa é uma doutrina bíblica, a maioria dos cristãos hoje acreditam na doutrina do arrebatamento secreto. Peço para você pegar sua Bíblia impressa ou no seu material online, para que você possa me acompanhar na leitura de vários textos bíblicos que faremos nesses, em média, 15 minutos desse estudo. Convido você a fechar os olhos e vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Abençoa-me na transmissão da mesma e abençoe os Teus filhos e as Tuas filhas que estão nos acompanhando. Em nome de Jesus oramos. Amém. Um abraço a todos aqueles membros da igreja aí do distrito do pastor Christian, estão me acompanhando aí nessa série de estudos. Deus abençoe vocês. Vocês que são da igreja do pastor Christian e você que tem acompanhado esses estudos por influência de algum jovem aí da igreja, ou não necessariamente jovem, né, de algum membro aí da igreja do pastor Christian. Um abraço aí, pastor Christian, e para a família toda. Deus abençoe você que está me acompanhando, seja daqui dos Estados Unidos, seja do Brasil, seja em qualquer parte desse planeta. A bênção das redes sociais é essa, que nós podemos encurtar distâncias, estudando a palavra de Deus acima de tudo. Vamos começar lendo o texto de 1 Coríntios, capítulo 15. O que eu tenho dito desde o primeiro estudo, é normal, quando a gente está começando a ter mais contato com a Bíblia, a gente tem dificuldade de abrir nos livros. Então, se você tem essa dificuldade, quando eu falar o texto, por exemplo, agora 1 Coríntios capítulo 15, você pode dar pause no vídeo, abrir a Bíblia, depois você dá play e aí você então estuda e lê, acompanha a leitura comigo. 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos começar com a leitura do verso 19. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, o texto diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A Bíblia está dizendo que se nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes do que todos os homens. Do que Paulo, o escritor de 1 Coríntios, do que Paulo está falando? Paulo está dizendo que a nossa esperança em Cristo não pode estar limitada apenas a esta vida. Muitos cristãos hoje, infelizmente, não são poucos, muitos cristãos hoje acreditam que as bênçãos e as promessas de Cristo estão restritas apenas às coisas que vivemos aqui neste mundo. E Paulo está dizendo, se é essa a nossa esperança, se a nossa esperança se limita em Cristo, se limita apenas às bênçãos e às promessas dele aqui nesse mundo, somos infelizes e nem sabemos. Somos mais infelizes do que um bêbado lá no bar. Somos mais infelizes do que qualquer pessoa que viva nesse mundo. Então, nossa esperança em Cristo não pode se limitar apenas às coisas aqui deste mundo. Nós precisamos entender as promessas que ele fez para um mundo por vir. Você lembra no estudo anterior? Ele prometeu e ele está preparando um novo céu e nova terra. Li isso em 2 Pedro capítulo 3. Um novo céu e uma nova terra nos quais habita justiça. É um lugar diferente, Mas vamos estudar isso com mais profundidade no final dessa nossa série. Por enquanto, Paulo está dizendo que a nossa esperança em Cristo precisa ser mais ampla do que as nossas esperanças, ou a nossa vida, ou as promessas de Deus em relação às coisas aqui deste mundo. As promessas de Deus são muito mais amplas do que isso. É o que nós vamos começar a estudar agora. Abra sua Bíblia em São João capítulo 14. São João capítulo 14.
São João capítulo 14, nós encontramos uma das muitas promessas que o próprio Jesus fez que voltaria aqui para nos buscar. São João capítulo 14. São João capítulo 14, verso 1. Acompanhe-me na leitura do verso 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, Jesus diz. Verso 2, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Olha, ele diz, vou preparar-vos lugar. Agora olha a promessa do verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, ele diz, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. É a promessa dele. Você se lembra que fizemos o primeiro estudo aqui, dei uma ênfase no primeiro estudo, que Deus nos criou para termos relacionamento. Deus nos criou não para estarmos afastados uns dos outros. Deus nos criou para que estejamos próximos uns dos outros e próximos a Ele, acima de tudo. Jesus está prometendo, olha, eu vou voltar. Quando ele esteve aqui, ele disse, eu vou ir para o Pai, eu vou voltar. Quando eu voltar, eu vou ter vocês de novo, perto de mim. Onde eu estou, estejais vós também. É a promessa bíblica de que ele voltaria. É a promessa bíblica. O próprio Jesus diz, eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar. Agora nós vamos analisar como Jesus vai voltar. Há várias promessas bíblicas que dizem que ele vai voltar. Muitos textos bíblicos, eu só estou usando um. Mas eu creio que é muito importante nós entendermos como Jesus vai voltar. Então eu peço para você abrir o próximo livro, depois do livro de João, você vai ter o livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Jesus veio aqui nesse mundo, nasceu de uma virgem, cresceu, se desenvolveu, teve o seu ministério durante 3 anos e meio, viveu mais de 33 anos e a Bíblia diz que ele morreu, e a Bíblia diz que ao 3º dia ele ressuscitou, e a Bíblia diz que logo depois da sua ressurreição, depois de pouco mais de 40 dias, ele ascende ao céu, e depois que ele ascende ao céu, a Bíblia menciona o que aconteceu. Quando ele sobe para o céu, você percebeu o texto que li? Enquanto ele ainda estava aqui, ele diz, eu vou voltar. Eu vou, mas eu vou voltar. Agora, quando ele está subindo, aconteceu algo interessante, que nos mostra ou começa a responder a pergunta sobre como Jesus vai voltar. Atos capítulo 1. Me acompanhe na leitura do verso 9 em diante. Jesus está dando as últimas instruções para os discípulos. Jesus já ressuscitou e vai ascender ao céu, voltar para o Pai. E ele está dando as últimas instruções para os discípulos. Olha o que ele diz no verso 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, a sua Bíblia está dizendo aí, à vista deles, dos discípulos, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Só o verso 9 por enquanto, mas deixa a sua Bíblia aberta, vamos voltar a ler outro texto aí. A Bíblia está dizendo que Jesus está rodeado dos discípulos, dando as últimas instruções para eles antes de ir para o céu. Agora, o versinho 9, ele é extremamente relevante, porque disse aí, você leu, Jesus sobe à vista deles. Estou falando para pessoas inteligentes. Então eu pergunto para você, esse texto não está dizendo que os discípulos estão vendo Jesus subir, sim ou não? Sim, o texto está dizendo que Jesus está subindo à vista deles, ou seja, os discípulos estão vendo Jesus subir, ok? Os discípulos estão vendo. Então, verso 9, a informação mais importante são duas. A primeira, os discípulos estão vendo Jesus subir. A outra, terminando o verso 9, diz, uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Ou seja, os olhos dos discípulos estavam alcançando Jesus. Eles estavam vendo Jesus. Jesus estava subindo de maneira visível. Até que uma nuvem encobre Jesus dos olhos deles. Vamos analisar mais para o final do estudo que nuvem é essa. Ok? Grave isso. Jesus está subindo, tem uma nuvem que encobre Jesus dos olhos dos discípulos. Mas a questão mais importante aqui é, os discípulos estão vendo Jesus subir. Agora olha o que diz o verso 10. Verso 10. E estando eles, os discípulos, com os olhos fixos no céu, porque eles estão vendo, obviamente, Jesus subir, ok? Olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, dos discípulos. Aqui são 2 anjos.
Verso 11, eles disseram, esses dois anjos disseram para os discípulos: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo diferente como vocês viram ele subir. É isso que a sua Bíblia diz? Não, os anjos estão dizendo: ei, galileus, ei, homens simples que estão olhando para Jesus. Jesus está dizendo: esse Jesus virá do modo como vocês viram subir. Essa expressão galileu refere-se a pessoas simples da época. Os seguidores de Jesus, a maioria eram pessoas simples. E os anjos, quando Jesus está subindo, dois anjos descem, se põem ao lado dos discípulos e você leu a frase que eles disseram: esse Jesus que está subindo vai voltar do mesmo modo. Do modo que vocês viram ele subir, vai voltar. De que modo Jesus foi, ele vai voltar. E nós já vimos de que modo Jesus foi, de maneira visível. De que modo ele vai voltar, de maneira visível. Jesus não vai voltar de maneira invisível, porque anjo não mente, e o anjo está dizendo que Jesus vai voltar do mesmo modo. Se Jesus foi de maneira visível, Jesus vai voltar de maneira visível. E aí você pode ler outros trechos da Bíblia que mostram, por exemplo, que depois da ressurreição de Jesus, Jesus comeu, os discípulos puderam tocar Jesus. Jesus não vai vir em espírito, Jesus vai vir de maneira visível, em carne e osso, porque assim ele foi. Assim ele foi. E os anjos disseram: como ele foi, ele vai voltar do mesmo modo. Agora abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1. Ainda para estudarmos como Jesus vai voltar. Apocalipse capítulo 1, o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 1, o verso 7. Como Jesus vai voltar. 1 verso 7 diz assim: eis que vem com as nuvens. Olha, para aqui um pouquinho. Você se lembra quando Jesus está subindo, uma nuvem cobre? Tinha nuvem quando Jesus subiu? Sim, tinha nuvem. Os anjos disseram: do mesmo modo, ele vai voltar. Se tinha nuvem quando ele subiu, vai ter nuvem quando ele voltar. Se ele foi visível, ele vai voltar de maneira visível. E se tem nuvem quando ele volta, a Bíblia está dizendo exatamente dando exatamente essa informação. Ou seja, os anjos estão certos. Ele vai voltar do mesmo modo que ele foi. Verso 7, então, de Apocalipse 1. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até quantos o traspassaram, em todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. A sua Bíblia aí, o verso 7 está dizendo que Jesus vai voltar, todo o olho o verá. Jesus não vem de maneira invisível, Jesus não vem de maneira secreta, Jesus não vem de maneira invisível. O texto está dizendo: todo olho o verá, não importa em que região do globo nós estivermos. Eu não sei como isso vai acontecer, eu não sei explicar isso, mas o fato é que não importa em que parte, em que região do globo estivermos, nós vamos ver Jesus voltar. Vamos ver. É a promessa. Ele não vem de maneira secreta. Ele não vem de maneira invisível. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Ainda estudando como Jesus vai voltar. Agora vai ficar claríssimo para você que Jesus realmente não vem de maneira secreta. 1 Tessalonicenses 4, 16. O texto diz assim. 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o que vai acontecer? Descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Por enquanto deixa a Bíblia aberta, eu vou ler mais um texto aí, mas olha aqui para mim um pouquinho. Esse texto está dizendo que tem trombeta de Deus, voz do arcanjo, trombeta de Deus. Veja, são barulhos sonoros, sons. Não tem nada de secreto na volta de Jesus. Repito, verso 16. A palavra de ordem do Senhor, voz do arcanjo e trombeta de Deus. Não tem nada de secreto. Ele vai vir de forma visível, literal e de forma de carne e osso também. E ainda o versinho 16 está dizendo que os mortos em Cristo ressuscitam. Como é que isso vai ser secreto? Na volta de Jesus não tem nada secreto. Nada secreto. O texto de Apocalipse diz: todo olho verá. E agora está dizendo que vai ter ressurreição de mortos. Como é que vai ser secreto? E ainda diz aqui: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas para o final dessa nossa série de 15 estudos, mais para o final a gente vai entender isso daqui, quando especialmente estudarmos sobre os mortos. Lembre-se, vamos estudar aqui os mortos. O que acontece quando a pessoa, quando ela morre? Tem um espírito e alma que sai. Igrejas, se Deus é um só, a Bíblia é uma só, por que existem tantas igrejas? Vamos estudar sobre isso aqui logo, já tá chegando. Dom de língua, o que é o dom de língua? São temas extremamente importantes que você precisa entender. Quando estudarmos sobre os mortos, vamos entender o que a Bíblia está falando aqui de ressurreição dos que morreram em Cristo primeiro.
O fato é que a Bíblia está dizendo que quando Jesus volta, não é secreto, porque tem morto ressuscitando. Os mortos em Cristo ressuscitam. Agora olha o verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Você viu que tem nuvens aí de novo? Uma nuvem foi quando Jesus, o envolveu quando Jesus subiu. E uma nuvem, vai ter uma nuvem quando ele voltar. Daqui a pouco eu vou mostrar um texto que vai mostrar para você que nuvem é essa. O fato é que a Bíblia está dizendo que, no verso 17 aí, vai ter um arrebatamento. Sim, vai ter um arrebatamento. Mas a Bíblia diz aí, arrebatados juntamente. Então olha aqui para mim, preste bem atenção na minha explicação. O verso 16 diz que quando Jesus volta, ele ressuscita os mortos. E no verso 17 a Bíblia diz que os vivos, juntamente com os mortos ressuscitados, são arrebatados. Esse arrebatamento de 1 Tessalonicenses 4,17 não é um arrebatamento secreto. Por quê? Porque os mortos ressuscitam depois da palavra do Senhor, voz do arcanjo e trombeta de Deus. Nada de secreto. Os mortos ressuscitam, os vivos são transformados e nós vamos para o céu. E a Bíblia está dizendo o quê? Em nuvem, com uma nuvem. Queridos, nada de secreto à volta de Jesus. Esse arrebatamento é dos mortos que ressuscitaram, por ocasião da volta de Jesus, com os vivos transformados. Esse arrebatamento não é secreto, é um arrebatamento depois da volta de Jesus, que todo olho viu, presenciou. Partindo para o final, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Teríamos muitos outros textos para ler, mas o nosso objetivo aqui é fazer em média em 15 minutos cada um dos estudos. A gente pode se aprofundar nisso em momento posterior. Mateus capítulo 24, nós vamos ler o verso 30. Vamos analisar que nuvem é essa agora. E aí a gente termina com mais alguns versos. Mateus capítulo 24, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos, como Apocalipse 1,7 diz, todo olho verá, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Olha, tem nuvem aqui de novo. Nuvens do céu com poder e muita glória. Que nuvem é essa? Verso 31. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Jesus vai voltar e os mortos vão ressuscitar. Você viu em 1 Tessalonicenses 4,16. Uma nuvem foi quando Jesus subiu, e o anjo disse lá em Atos 1:10. Esse Jesus que foi, do mesmo modo que ele foi, ele vai voltar. Se tinha nuvem quando ele foi, tem nuvem quando ele volta. Que nuvem é essa? O verso 31 de Mateus capítulo 24 está mencionando que é uma nuvem de anjos. Porque os mortos ressuscitam. Imagine, eu moro aqui nos Estados Unidos agora, mas eu tenho familiares meus lá no Brasil. Os mortos ressuscitam. Se por um acaso eu morrer aqui nos Estados Unidos, a Bíblia está dizendo que os anjos reúnem os ressuscitados com os vivos e em família vamos subir ao céu. A nuvem, essa nuvem que volta com Jesus, é uma nuvem de anjos. E a responsabilidade desses anjos é unir as famílias, os mortos ressuscitados com os vivos, unir os salvos, para subirmos em família para o céu. Estou pregando para alguém que perdeu algum ente querido pela morte, biblicamente. Em Cristo, os que aceitaram a Cristo vão ressuscitar quando Jesus voltar, e você vai ter oportunidade de rever esse seu ente querido e viver toda a eternidade com ele. Louvado seja o nome de Deus. Eu quero terminar aqui em Mateus capítulo 24, respondendo uma questão que eu coloquei já desde o primeiro estudo. Arrebatamento secreto. O que é isso? Muitos cristãos acreditam que Jesus não vai voltar de maneira literal, não vai voltar de maneira visível, vai voltar de forma invisível, secreta, e vai somente arrebatar a igreja no primeiro momento. Somente os crentes. E vão para algum lugar, seja Abraão, o céu. E aqui os que não forem vão permanecer aqui ainda tendo uma nova chance. E aí eles dizem que os judeus terão uma nova chance de se converter, o templo será novamente reconstruído, etc, etc, etc. Muita coisa que biblicamente não bate. Mas eles acreditam, resumidamente, que Jesus vai voltar de maneira secreta e vai simplesmente, somente arrebatar a igreja. E depois de um período de 7 anos, aqui efetivamente ele volta. Eu vou mostrar para você o texto que mais eles se baseiam nessa crença, para dizer que Jesus vai voltar de maneira secreta. Mateus 24, verso 40. Diz aí: então 2 estarão no campo,
um será tomado e deixado o outro. Verso 41, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Tanto é que tem até um filme, Deixados para Trás. Deixados para trás. A base é a crença no arrebatamento secreto, que, repito, diz que Jesus vai voltar de maneira secreta e somente vai arrebatar a igreja. A base, o texto que mais eles usam é esse aqui. 2 estarão trabalhando, um será tomado e outro deixado. 2 estarão no moinho, uma será tomada e outra deixada. Mas vamos analisar o contexto que Jesus disse isso? Verso 37. Verso 37, Jesus diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia que Noé entrou na arca, verso 39, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aí entra o verso 40 que acabamos de ler, sobre o arrebatamento secreto. Então, o verso 40 e o verso 41, que os cristãos mais se baseiam para falar do arrebatamento secreto, está dentro de que contexto? O dilúvio. Então, no verso 40 e verso 41 diz que 2 estarão trabalhando, 2 estarão trabalhando, uma será levada e outra deixada. Está em que contexto? No dilúvio. Quantos grupos tinham lá no dilúvio? Salvos e perdidos. Salvos estavam onde? Dentro da arca. E os perdidos? Fora da arca. Assim, nos últimos dias, salvos e perdidos na volta de Jesus, ok? Só que um detalhe importantíssimo que os nossos queridos irmãos cristãos evangélicos esqueceram, que é tremendamente importante para interpretar esses 2 versos. Os que foram deixados por ocasião do dilúvio foram deixados mortos. Aqueles que se salvaram foram aqueles que estavam dentro da arca, e os que estavam fora da arca não tiveram uma nova chance, eles morreram. Então, quando Jesus voltar, não vai haver uma nova chance, porque Jesus está comparando o dilúvio com a volta dele. Quando Jesus voltar, aqueles que, como vimos em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, os mortos vão ressuscitar, os em Cristo, e os justos, os salvos em Cristo mortos, ressuscitam, vivos juntam com os mortos ressuscitados e são arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares, como já vimos. Os outros que não estiverem salvos não vão ficar vivos, estarão mortos. Assim como foi no dilúvio. No dilúvio, aqueles que se salvaram permaneceram vivos, e os que ficaram fora da arca ficaram mortos, foram deixados mortos. Agora, então, por essa explicação, eu não posso dizer que na volta de Jesus, os que forem arrebatados estarão salvos, e os que ficarem aqui estarão vivos ainda numa nova oportunidade. Não, se Jesus está comparando com o dilúvio, e no dilúvio as pessoas que foram deixadas mortas, eu não posso acreditar que na volta de Jesus será diferente. Na volta de Jesus os salvos irão para o céu, como já vimos, mas os ímpios morrerão. E daqui a pouco isso vai ficar claro para você. Agora, um outro detalhe, quando Jesus fala no verso 40 e verso 41, 2 estarão no moinho, 2 estarão trabalhando, 2 estarão no moinho, ele simplesmente quer dizer, ele não está falando nada de arrebatamento secreto. Ele está dizendo uma coisa só: a salvação é individual. Os 2 podem morar juntos, casais, pais, filhos, parentes, podem viver juntos. A salvação é individual. Um não salva o outro. É só isso que Jesus está dizendo. Um não salva o outro. Aquele que estiver preparado, aquele que aceitou, estará salvo. E aqueles que não estiverem preparados, aqueles que não estiverem aceitado, estarão perdidos. E como ficarão? Como deixarão? Como serão deixados? Mortos por ocasião da volta de Jesus, assim como foi no dilúvio. Não tiveram uma segunda chance depois do dilúvio. Morreram por ocasião do dilúvio. Ok? Muito bem. Quero terminar então com 2 textos bíblicos. Eu vou responder a pergunta agora para você. Quando Jesus voltar, como já mencionei, 2 grupos. Qual vai ser a reação dos 2 grupos? Os salvos e os perdidos. Qual vai ser a reação dos 2 grupos quando Jesus voltar? Vamos ver primeiro a reação dos ímpios. Apocalipse capítulo 6. A reação dos ímpios, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6. Quando Jesus voltar, qual vai ser a reação dos ímpios? Repito, Apocalipse capítulo 6, verso 15 em diante.
Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Não estarão preparados para a volta de Jesus, se enfiarão debaixo de montes e rochedos e pedirão aos montes e rochedos para caírem sobre eles. Por quê? Porque não estarão preparados. Essa é a reação dos ímpios. Não estarão preparados para a volta de Jesus, que será literal e visível, nada de secreta. Qual vai ser a reação dos salvos? Abra sua Bíblia em Isaías 25, último texto. Isaías capítulo 25, repito, último texto que nós vamos ler nesse estudo. 25, verso 9. Reação dos salvos. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Na sua salvação nós aguardávamos, nós exultávamos, esperávamos a volta dele. Na sua salvação nos alegraremos e exultaremos. Salvos e perdidos, as minhas decisões determinarão de que lado eu estarei quando Jesus voltar. As suas decisões hoje determinarão de que lado você estará quando Jesus voltar. Pergunto para terminar esse estudo: quais suas decisões ao lado de Cristo hoje? Pense. Oremos. Senhor Deus, louvado seja o teu nome pela tua palavra, pela verdade da tua palavra. E louvado seja o teu nome pela promessa da tua volta. Volte logo, Senhor, para nos buscar. Em nome de Jesus oramos. Amém.